Então vamos lá? Bem, você acha que o álbum da Copa é só um monte de jogador colado no papel, né? Então me responde uma coisa, por que uma criança ela fica tão ansiosa e desorientada quando abre um pacotinho? Por que com a simples troca de figurinha pode virar uma negociação quase diplomática? E por que muitos adultos, mesmo crescidos, sentem uma nostalgia absurda ao lembrar do álbum da Copa? Ele é uma pequena escola de neurociência, comportamento, vínculo, frustração, negociação e memória afetiva. E talvez ele ensine para uma criança muito mais do que ele parece. Nesse vídeo eu quero te mostrar o que acontece no cérebro de uma criança durante todo esse processo. Abrir os pacotinhos, encontrar as repetidas, trocar as figurinhas, buscar as legends, né, as raras, organizar o álbum, lidar com a frustração de pegar uma repetida, né, completar uma seleção. Finalmente, viver esse ritual com o pai, com os amigos, com os colegas. E fica até o final porque a parte mais bonita do álbum da Copa não é completar o álbum. É perceber que a criança não está apenas colecionando jogadores, ela está colecionando experiências emocionais. Então é isso, eu finalmente terminei o meu álbum e tô aqui para compartilhar com vocês como é que foi essa experiência. Quem já fez um álbum da Copa com uma criança sabe que tem um ritual, né? Não é só comprar o pacotinho e abrir, a criança pega o pacote, abre, cada imagem que aparece produz uma microemoção. Vem repetida, vem uma que faltava, se vem uma brilhante, rara, especial, a criança grita, pula, chama alguém, mostra, quer contar pra todo mundo. E aí começa uma coisa muito interessante. O álbum, ele deixa de ser um objeto individual e vira uma experiência social. A criança vai pra escola ou pro parquinho com uma pilha de repetidas, encontra outra criança e começa uma negociação, né? Uma pergunta pra outra se tem essa, eu troco duas por uma brilhante. Parece uma brincadeira, mas ali a gente pode enxergar um treino social sofisticado. A criança aprende sobre valor, escassez, espera, reciprocidade, frustração, negociação. É quase que um laboratório da vida adulta. Tem mais uma camada ainda. Quando um pai senta com o filho para abrir os pacotinhos, procurar os números, colar as figurinhas, organizar o álbum, aquela pilha toda, aquilo vira um ritual. E ritual é muito diferente de uma tarefa. A tarefa é algo que a gente faz para acabar. E o ritual é uma coisa que a gente faz porque aquilo cria um sentido. A criança pode até esquecer as figurinhas, pode esquecer o nome dos jogadores, mas ela tende a guardar a sensação. Meu pai estava comigo. Me ajudava a encontrar a página, a gente comemorava junto, a gente tinha um momento nosso. E para a saúde mental de uma criança, esses pequenos rituais têm um peso gigantesco. O vínculo ele se constrói em repetições emocionalmente significativas. Agora vamos para uma parte um pouco mais neurocientífica. Por que abrir o pacotinho é tão viciante? Aqui a gente vai começar a entrar num conceito central da neurociência do comportamento, que é o conceito de recompensa imprevisível. Vai falar muito aqui da antecipação da dopamina. O cérebro humano ele não reage somente ao prêmio, ele reage muito à incerteza do prêmio. Quando a criança abre um pacotinho, ela não sabe o que vai vir. Pode vir uma repetida, uma comum, uma que faltava, uma legend. E essa incerteza que coloca o sistema de recompensa num estado de alerta. Muita gente vai dizer que a dopamina é o hormônio do prazer, mas isso é muito simplista. A dopamina está muito ligada à motivação, à aprendizagem, à busca, ao erro de previsão. Em outras palavras, a gente está falando aqui da antecipação da dopamina, quando o cérebro espera uma coisa e acontece algo melhor do que o esperado. Tem uma resposta muito forte na aprendizagem. O cérebro registra assim, presta atenção nisso, isso pode valer a pena de novo. É por isso que a figurinha rara dá tanta alegria. Não é só porque ela é bonita, é porque ela quebra a expectativa. A criança estava esperando algo comum, só que veio algo muito especial. O cérebro interpreta isso como uma surpresa positiva. Esse mesmo mecanismo vai aparecer em várias ferramentas modernas que a gente conhece. Máquina de cassino, loot box de jogos, aquelas recompensas aleatórias de aplicativos, as notificações, curtidas em redes sociais, os conteúdos que aparecem de forma imprevisível ali quando você está rolando o feed. A lógica é parecida, você não sabe quando vem a próxima recompensa. Você não sabe se o próximo pacote, clique, vídeo, vai trazer algo bom. E justamente por não saber, você continua tentando. Por isso que a gente chama de antecipação da dopamina. Aqui tem uma diferença muito importante. O álbum físico, vivido com vínculo, limite e a presença adulta, é uma experiência muito rica. Só que quando o mesmo mecanismo é explorado sem limite por uma plataforma digital, um jogo de compra infinita, aí já vira um problema. Porque a criança deixa de aprender a esperar e passa a buscar o estímulo o tempo inteiro. Então o álbum da Copa pode ser usado como uma aula de autocontrole, se ele for seriado. Alguns pacotinhos por dia e muito esforço nas trocas. E isso vai transformar a dopamina em educação. Em vez apenas de alimentar o impulso, o adulto ajuda a criança a construir uma regulação emocional. E por que completar o álbum dá tanta satisfação, né? Aqui em casa foi diferente. Quando eu completei o álbum, meu filho de 6 anos, ele foi muito incrível. Ele ficou triste por ter completado, mas ele falou uma coisa muito interessante.
Ele disse que completar não era o mais satisfatório. O satisfatório foi o processo. E nesse sentido de completar algo, a gente pode entender outro sistema psicológico da nossa mente. A necessidade de completar os padrões. Nosso cérebro gosta do fechamento. Ele gosta de ver os espaços vazios sendo preenchidos. E quando a criança olha para uma página incompleta, aquilo gera uma pequena tensão. A sensação de que falta algo, que a página não está pronta. Quando ele cola a figurinha certa naquele espaço, vem uma sensação de ordem. É como se o cérebro dissesse, agora sim, agora fechou. A missão foi concluída, entende? Isso é muito parecido com o que acontece quando a gente risca uma tarefa daqueles aplicativos de lista. É mais gratificante riscar a tarefa que foi completada do que completar a tarefa em si. E no álbum, o espaço sendo completado vira o progresso. E a criança consegue visualizar esse avanço. Ela percebe que o esforço, a paciência, a estratégia levam a um resultado. E isso é que é muito educativo, porque muitas coisas importantes na vida são invisíveis para a criança. Amadurecer para ela é invisível, desenvolver disciplina para ela é invisível, mas o álbum torna o progresso concreto. Isso ensina uma coisa muito poderosa, que os grandes objetivos são completados em pequenas doses, pequenas etapas. O mais legal de fazer figurinhas, sem dúvida, é a troca de figurinhas, que é um treino de negociação. É uma das partes mais importantes que tem. Trocar figurinha é uma aula prática de negociação. A criança precisa aprender que o outro também quer algo. Ela não pode só pensar, eu quero essa figurinha. Ela precisa pensar o que o outro quer. O que eu tenho que pode interessar. Isso é um desenvolvimento social. A criança treina empatia, porque precisa imaginar o valor daquela figurinha para o outro. E treina a tolerância à frustração, porque nem sempre o outro aceita a troca. E aqui tem uma lição muito legal. A criança ela descobre que o valor não é somente o preço. O valor também envolve desejo, raridade, o contexto. Uma figurinha repetida para mim pode ter um valor muito precioso para você. E uma comum que eu não ligo pode completar uma seleção sua. Isso vai ensinando a criança flexibilidade cognitiva. Na vida adulta, negociação não é só ganhar, é entender o campo emocional do outro. É saber propor, ceder, esperar, dizer não. E tudo isso começa numa rodinha de crianças trocando figurinha. E por que será que uma figurinha rara dá tanta felicidade, né? Porque ela vai juntar 3 ingredientes, que é a incerteza, a escassez e o reconhecimento social. A criança ela não fica feliz só porque tirou uma imagem diferente. A figurinha rara ela acaba virando um troféu. E o troféu não é só um objeto, ele é um símbolo. Para a criança, aquela figurinha rara, legend, pode significar competência, pertencimento, status, memória e até conexão com a pessoa com que ela conseguiu aquela figurinha. Então, para a criança, não é só uma figurinha, é uma experiência de valor. Enfim, o álbum da Copa parece ser um objeto sem sentido, né? Mas, na verdade, na vida de uma criança, ele pode ocupar um espaço enorme, porque dentro dele não estão apenas jogadores. Estão pequenas aulas sobre desejo, espera, troca, conquista, convivência. Cada pacotinho ensina que nem sempre vem o que a gente quer. Cada repetida vem ensinar que a frustração ela pode virar uma oportunidade. Cada página que a gente completa ensina que o progresso se constrói aos pouquinhos. E cada momento vivido com o pai presente ali ensina uma coisa muito profunda. Eu sou importante o suficiente para alguém parar e viver isso comigo. A grande figurinha rara do álbum não é aquela brilhante. A grande figurinha rara do álbum é o vínculo. Um dia a Copa vai passar, o álbum vai ficar guardado e a criança vai sempre lembrar, foi com meu pai que eu completei o álbum. No fim, o álbum da Copa não ensina sobre futebol, ele ensina sobre a mente humana, sobre como o cérebro aprende com recompensa, sobre como a criança amadurece nas relações e como a família é capaz de criar memórias. Talvez por isso que a gente goste tanto, porque no fundo ninguém coleciona suas figurinhas. A gente coleciona os pedaços da infância. Então é isso, se esse vídeo fez sentido pra você, considera se inscrever aqui no nosso canal, que a gente está sempre analisando psicologicamente, fisiologicamente as relações humanas, de comportamento. Você lembrou de algum álbum da sua infância? Comenta aqui pra mim como é que foi essa experiência de uma figurinha marcante, ou quais os álbuns que você completou, se você tá fazendo o álbum agora de 2026. Se você tem filho, sobrinho, aluno fazendo o álbum, talvez você olhe agora para esse momento de um jeito diferente. Não é só brincadeira, é o cérebro, vínculo, desenvolvimento acontecendo no tempo real.